continuidade aqui à nossa conversa, né? E aí a gente traz aí a questão que ficou do nosso último vídeo, né? Então, qual é o plano? Já conseguiu pensar em algo? Já refletiu sobre isso? É importante que desde esse início você já parta para a reflexão, né, acerca do plano. E aí, conforme a nossa conversa for avançando, você vai amadurecendo o plano, vai amadurecendo na sua reflexão acerca do que deve ser feito para fazer com que seu negócio prospere ainda mais, né? Diante disso, a gente vai dar sequência aqui na nossa conversa, vamos entender os motivos e a importância de planejar estrategicamente o seu negócio, né? É esse o nosso objetivo, de fazer com que você entenda a importância de planejar, né? E também a questão de desmistificar e mostrar, né, que você, independente do seu tamanho de negócio, é plenamente capaz e é plenamente realizável o planejamento estratégico. Planejar é uma questão de sobrevivência, né? Isso é uma máxima. Não tem como sobreviver no mundo dos negócios. E aí, repetindo mais uma vez, independente do tamanho do negócio, sem planejar esse negócio de maneira efetiva, né, para que possa entender o mercado, entender o seu consumidor, entender a sua concorrência, e aí você conseguir agir, né, diante das adversidades que surgem aí para o seu negócio no dia a dia. E aí a questão da sobrevivência, a gente traz alguns números aqui muito interessantes, né, adquiridos aí junto aos órgãos como o Sebrae, né, como o Instituto GEM, que são institutos e instituições que pesquisam, que se aprofundam na questão do empreendedorismo no Brasil e a nível mundial. Então aqui a gente traz alguns gráficos, isso aqui bem recente, né, agora datado aí de 2020, né, então já estava olhando ali como é que ia se comportar a questão do empreendedorismo, principalmente mais focado nos pequenos negócios durante a pandemia. Então a taxa de mortalidade dos MEI, né, que são os microempreendedores individuais, de 1 a 5 anos, ou seja, da data que a empresa é aberta, que é iniciado ali a vida do CNPJ da empresa, né, desse MEI, desse microempreendedor individual, até completos os 5 anos. E aí, feito esse acompanhamento, né, constata-se que 29% desses negócios quebram, deixam de existir. E aqui sempre gera preocupação na questão desse alto índice de empresas que quebram, principalmente quando se trata de MEI, porque sabe-se que os MEI, muitos deles, né, a grande maioria, tem como seu negócio ali sua única fonte de renda, né? O sustento dele, da família dele, né, desse empreendedor, dessa empreendedora. Então, em até 5 anos, tem-se uma taxa de 29% de quebra, tá? O gráfico para você analisar com mais calma, né? Entender aí a linha do tempo. Ali embaixo você consegue ver ali a fonte, né? A data. A gente vai estar deixando o link aí para você dar uma olhada no relatório completo, e no final aqui a gente vai anexar também uma tabelinha e apresentar para você alguns números da questão da importância de se planejar para sobreviver e de mostrar a força, né, que o pequeno negócio tem no Brasil e que deve lutar para ser mais valorizado, né? A taxa de mortalidade das MEs, né, que são as microempresas, né, que aí tem um percentual. Você vê que no final dos 5 anos você vê uma taxa de mortalidade de 21,6%. Também é uma taxa muito alta, né, para as microempresas. E as empresas de pequeno porte, como já são empresas que já têm uma estrutura mais organizada, né, mais consolidada, elas têm uma mortalidade aí um pouco menor, né? Mas mesmo assim, para o volume de empresa, a gente vai estar mostrando os números aqui logo mais. Você vai ver que são números enormes, né, que geram uma quebra gigantesca de negócios, número na casa de milhões. Ficou clara a importância de planejar? Se ainda ficou dúvida, eu vou falar os números aqui para você agora, né, e vou deixar anexo aí a tabela para você dar uma olhada com as fontes, né, assim como esse relatório que a gente puxou e mostrou esses gráficos aí, né, para você dar uma aprofundada. E aí, aquela questão que a gente falou lá no começo, de entender um pouco o mercado, entender a dinâmica,
né? Entender a dinâmica de novos entrantes, entender essa dinâmica de quebra, e tentar entender por que tantas pequenas empresas quebram, né? Esses relatórios geralmente eles trazem esses motivos, as dificuldades do empreendedor, e talvez a sua dificuldade, a sua dúvida esteja também contemplada nesses relatórios e possa trazer luz, né, insights aí para o seu negócio. Então, quando a gente tem um tipo de empresa que são os microempreendedores individuais, até a data da gravação desse vídeo, no Brasil tinham 13.409.540 microempreendedores individuais. E aí, se você leva em consideração que 29% em média quebram em até 5 anos, você tem uma quebra aí de 3.888.000. Né? Então é uma taxa assustadora, é um número que mostra uma grandeza muito grande de quebra desses negócios, de pessoas que entraram no mundo dos negócios e por alguma dificuldade, né, a diversidade do mercado, no caso desse relatório aqui, por conta de pandemia, que quebraram, principalmente os pequenos negócios sofreram demais com a questão da pandemia, né, e você vê que gera números assim assustadores, né? No caso das microempresas, até a data da gravação do vídeo, 3.128.230 microempresas, né? E levando em consideração os 21,6% de quebra, você tem 675 mil empresas que morrem até 5 anos, com 5 anos completo de existência. E nas empresas de pequeno porte, até a data da gravação do vídeo, 2.143.660 empresas de pequeno porte, levando em consideração os 17% de quebra desses negócios, você tem 364.422 negócios, empresas de pequeno porte que quebram em até 5 anos. E você vê que nessa dinâmica, até mesmo por questão de ser o que tem maior quantidade, os microempreendedores individuais são os que mais sofrem. Né? E aí o dado importante é que no ano de 2022 o Brasil fechou o PIB em 9,9 trilhões. Né? E aí para você, pequeno empreendedor, pequena empreendedora, né, que para entender a dinâmica e a sua importância na economia do país, quando você fala de questão de microempreendedores individuais, você tem um número de 12,8% é a participação do microempreendedor individual no PIB do país. Né? Levando em consideração esse percentual que você participa no PIB do país, você tem 1,27 trilhão desses 9,9 trilhões gerados de PIB, né? 1,27 trilhões é gerado por você, microempreendedor individual. Né? Então é de extrema importância que você tenha noção da força que você tem, né, na economia, não sozinho, né, mas você como microempreendedor individual deve se unir a outros microempreendedores individuais, né, a empresas de pequeno porte, né, a microempresas. No final dessa tabela eu vou lhe passar os totais, né, e você ter a noção da força que juntos vocês podem ter de cobrar políticas públicas voltadas mais para o pequeno negócio. Então, quando você pega a questão do microempreendedor individual, 12,8%, né, de participação no PIB, que isso vira 1,27 trilhões. Da massa salarial, ou seja, de tudo que é pago em salário para pessoas que estão trabalhando, 14,6% é pago pelo microempreendedor individual. E a questão da geração de emprego, 54,7% de tudo que é gerado de emprego no Brasil é gerado por microempreendedores individuais. Então é de uma importância gigantesca o microempreendedor individual, e é de extrema importância que você entenda a força que você tem como microempreendedor e que cobre aí a nível federal, a nível estadual, a nível municipal, políticas públicas voltadas para fomento do pequeno negócio, quer seja o MEI, quer seja a microempresa, quer seja a empresa de pequeno porte. E aí vindo para a questão da microempresa, a microempresa ela participa com 5,4% do PIB.
olhando isso em valores, convertendo isso em valores, você tem 534,6 bilhões e a participação das microempresas no PIB do Brasil foi em 2022. E aí na questão da massa salarial, as microempresas entram com 6,4% e na geração de empregos 19,4% de todos os empregos gerados no Brasil é gerado pelas microempresas. As empresas de pequeno porte, quando se fala em participação percentual no PIB, ela entra com 10,8%. E isso é 1,07 trilhões de reais é a participação das empresas de pequeno porte no PIB do Brasil. Foi agora recente de 2022, são esses os números. Na questão da massa salarial, a empresa de pequeno porte entra com 12,8%, e na geração de emprego, 25,9% de todos os empregos gerados no Brasil é a empresa de pequeno porte que gera. Então você tem aí, juntando esses pequenos negócios de microempreendedor individual, microempresa e empresa de pequeno porte, 29% do PIB do Brasil em 2022, 29% desses 9,9 trilhões foi gerado pelos pequenos negócios, pelo pequeno empreendedor, pela pequena empreendedora, por você que está ouvindo aí e assistindo a gente nesse momento. A questão da massa salarial, 33,8% de tudo que foi pago em salário no Brasil em 2022, 33,8% foi pago por você que é proprietário de pequeno negócio, quer seja o MEI, quer seja a microempresa, a ME, quer seja a EPP, empresa de pequeno porte. E a geração de emprego, mais de 99% é gerado pelo pequeno negócio. As grandes indústrias, grandes corporações têm uma participação muito pequena na geração de emprego. E quando a gente fala em valores absolutos aí de PIB, juntando microempreendedor individual, microempresa e empresa de pequeno porte, 2,87 trilhões de reais é o que vocês geram. E essa é a força que vocês têm na economia do país, que talvez não, até esse momento não sabiam desses números, mas que agora é interessante, a partir desse momento, você vê a força que você tem como pequeno negócio, se unir a outros proprietários de pequenos negócios e cobrar aí a nível federal, estadual, municipal, mais políticas de fomento, mais formas de financiamento para a expansão e fortalecimento dos pequenos negócios. E aí, diante de tudo isso, a gente faz a pergunta de novo: qual é o plano? E aí, daqui para frente, vamos avançar na nossa conversa, vamos avançar na questão do planejamento. E aí, você tendo em mão esses números que a gente vai disponibilizar, o link dos relatórios, as fontes que foram consultados, todos esses números, e aí você dá esse passo largo rumo ao crescimento e ao desenvolvimento do seu negócio. Vamos que vamos.